وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. جول 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 جول. Fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário, é gol! Três, dois, um. Olá, seja bem-vindo à 47ª edição do podcast oficial do Ponto Verde. Eu sou Gabriel Salati, estou aqui com vocês para bater mais um papo dessa vez sobre Copa Africana de Nações. Terminamos as quartas de final da competição, chegamos às semifinais, restam quatro, muita surpresa, muita loucura, muita doideira até aqui na CAN de 2023, que está sendo disputada nesse espaço na Costa do Marfim. Antes de falar dos duelos, confrontos de quem avançou na competição, lembra você a me seguir nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @pontoverde_. Também lembro para você seguir a gente aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver ouvindo a gente. Se inscreva, deixe seu like, sua avaliação, um comentário, participe da interação que tem aqui embaixo, caso você esteja escutando no Spotify. E também lembramos que temos uma campanha de financiamento coletivo na Apoia, apoia.se/pontoverde. Com R$10 por mês, você pode nos ajudar a melhorar, a estruturar, a fazer um trabalho cada vez melhor para você, nosso amigo ouvinte, nosso amigo que acompanha o trampo aqui do Ponto Verde, como já diria o outro. E hoje vamos falar aqui, então, sobre os jogos de quartas de final da Copa Africana de Nações, aqueles que você já conhece, passando primeiro pelos confrontos, daqueles que foram eliminados, e depois falando daqueles que avançaram dos confrontos da nossa prévia, como já diria outrora. Então a gente começa falando do confronto entre Nigéria e Angola. A Angola que acabou sendo eliminada, perdeu para a Nigéria por 1-0. Gol mais uma vez do Lucas, o cara que está brilhando aí no mata-mata. Mas foi amanhã que a gente conversou, quem escutou o podcast 44, que foi o que a gente falou sobre as oitavas de final, fez a projeção das quartas de final. O Marcos Carvalho estava aqui conosco e ele falou que era o jogo ideal para a Nigéria encaixar no time de jogo. Até no começo foi um pouco diferente, né? A Nigéria começou propondo mais a partida, né? Tendo mais oportunidades, mas a Angola esbarrou muito nessa dificuldade do ótimo sistema defensivo da Nigéria. Acho que esse foi um ponto crucial. A Nigéria se destaca por isso, chega forte na semifinal por isso. A Angola não conseguiu passar por conta disso, óbvio. Fica a frustração, é uma geração excepcional, é um time muito legal. Acho que isso valoriza o futebol angolano. A gente citou várias e várias vezes aqui no Ponto Verde, no podcast, no Instagram. E a Angola foi além das expectativas. Acho que muita gente não esperava a Angola passando de fase. Eu me coloco entre essas pessoas. Se passassem a ser melhor terceiro colocado, a Angola passa na primeira colocação do grupo, passa nas oitavas de final jogando muita bola contra a Namíbia e mostra um potencial muito forte. Acho que esse é o ponto de identidade da Angola. Os jogadores mostram uma categoria a mais, né? A que fez o Dala, a que fez o Gilberto, a que fez o Fred, a que fez o Malaulu, né? São jogadores que destacam, né? Saem com muita moral. Até mesmo o goleiro, né, que ele acabou no Nebruco, ele acabou não jogando o jogo contra a Nigéria, ele foi expulso contra a Nigéria, mas ele também foi um grande nome da fase de grupo, né, da seleção angolana. Então, tem jogadores que se destacam demais. Então, fica nesse positivo de final, vamos dizer assim, de encontro. Tiram os males, né, tiram os pensamentos que aconteceram. A gente sabe que, principalmente a CAN de 2010, né, que foi lutada na Angola, que os angolanos tinham muita expectativa, foi um trauma gigante. De traumas, né, da seleção fora da CHAN, né, não chegou nem a jogar CHAN, falta de títulos locais, né, por exemplo, muito mal no passado na Copa Cup. Então, tem várias competições aí que a Angola não vai bem, e justamente quando a gente não tinha nenhuma expectativa, os angolanos também, de maneira geral, em imprensa local, não havia expectativa, a Angola não chegou. Ó, fica a decepção, fica a tristeza por essa eliminação, mas acho que fica uma semente para o futuro. O Luciano Lucini, nosso grande parceiro do ponto de lança, também do canal Band, na Band, né, ele está comentando jogos, e também do seu canal Ascamamba, ele postou um vídeo hoje, ele fala que isso depende também da Federação Angolana. A gente sabe dos vários casos, da falta de administração que tem no futebol angolano, e passa, vamos dizer assim, essa evolução do futebol angolano
colhendo os frutos dessa boa CAN, dessa ótima CAN, pela Federação Angolana. Então, se a Federação Angolana tiver um trabalho sério, a gente pode ver a Angola, vamos ver, evoluindo cada vez mais. E fica um ponto de observação para as eliminatórias. Né? Lá atrás, quando fez a nossa prévia, a gente falou que a Angola era uma seleção que podia incomodar. Até porque, lembrando, o cabeça de chave do grupo da Angola é Camarões. E Camarões, a gente está falando, faz muito tempo que não está num estado muito certo. A Angola acabou vacilando porque saiu com 2 empates. Não dá para considerar normal, principalmente porque o segundo jogo foi contra as Ilhas Maurícias, ou seja, a Angola tinha condição de ter uma vitória, mesmo que o jogo fosse fora. Né? A Angola acabou empatando, passando para o Cabo Verde, que também foi um bom resultado. Se não me engano, o jogo foi no Cabo Verde. Então, poderia ter saído com pelo menos uma vitória, isso por as Ilhas Maurícias, mas tem esse potencial para bater de frente em Camarões. Eu acho que essa é uma situação angolana para frente. Óbvio, tem a disputa com o Cabo Verde também, que é uma seleção que se mostrou muito forte a fora daqui a pouco dos Tubarões. Mas dá para você ver um grupo aí meio desesperado agora, né? Daqui para frente não sabemos como vai ser o futuro de Camarões, então esse Angola mostra que tem potencial para bater de frente. Vamos falar de uma vaga na Copa do Mundo. Na próxima CAN, a gente tem que esperar o sorteio das eliminatórias, tem que esperar ver como vai ser o processo para a CAN de Marrocos. Mas a Angola mostra, enquanto eles mostram uma força que fazia muito tempo que a gente não via da seleção angolana. Segundo confronto, República Democrática do Congo 3, Guiné 1. Guiné, eu acho que cai um pouco na falta de ousadia. Eu achei os jogos da Guiné um tanto quanto pragmáticos, por mais que ela mostre força, por mais que a gente sabia que ela tinha força, ela tinha elenco para passar, né? A gente viu, acho que também por isso tem um pouco dessa frustração, né, da seleção da Guiné, dos elefantes, não conseguiu avançar, porque havia uma expectativa muito grande do país e do elenco de conseguir fazer uma boa CAN. E isso acabou morrendo, né? Contra a República Democrática do Congo, que a gente já tinha previsto que ia ser um jogo muito aberto. A gente falou, chegou a falar isso. Mas o ponto crucial é que a Guiné sai na frente e não consegue segurar a vantagem. Acho que muito do jogo passa ali. Né? E o Congo ele tinha, vamos dizer assim, mais ousadia na frente, mais força de ataque. Né? Algo que a gente já tinha visto nos jogos de Leopardo. Né? Fica alguns destaques, claro, que o Bayo, por exemplo, que fez uma ótima ação e talvez um homem que a gente não esperava. Né? Ele fez um gol, inclusive, contra a República Democrática do Congo e também o gol da classificação contra a Guiné Equatorial. É um jogador que destaca, a gente esperava muito do Guirassy, que acabou não conseguindo jogar direito porque estava lesionado, né? Uma pena. Também passou um pouco disso a eliminação dos elefantes, mas a Guiné tinha aquele ponto de chegou onde chegou, a gente poderia apresentar que poderia parar aí, mas pelo adversário que se enfrentou, até mesmo o futebol que mostrou, poderia ter chegado mais, né? Poderia ter feito mais, principalmente. Acho que o ponto da Guiné entra nessa questão. Guiné tem time para projetar um pouquinho mais, tem time para bater de frente com o Congo, mas faltou na hora H, né, principalmente esse jogo de quartos de final, mostrar um pouco mais de ousadia, mesmo quando estava buscando resultados, estava perdendo de 2-1, né, talvez não deixar tanta foto com o Congo quando o jogo estava empatado. Acho que faltou um pouco mais de propor o jogo, a Guiné, tanto em todas as partidas. Né, mesmo quando a Guiné ganhou da Gâmbia, não foi aquele jogo espetacular dos elefantes. Foi um 1-0, um placar amarrado. Tem que esperar um alento. A gente já está falando há algum tempo que a seleção da Guiné é uma seleção interessante, tanto nas eliminatórias, tanto quanto na CAN. Não é uma zebra, não é nenhuma surpresa, nem pior que é uma seleção como a Guiné chegar na quarta de final. Né? Tem que deixar isso muito claro. Mesmo que a Guiné Equatorial fez uma sofrimento na fase 6-9, ela não chegou até falando de confronto. Mas nenhuma tragédia de Guiné chegar, não é seria uma tragédia de Guiné, tragédia de um espetáculo, assim, meu Deus, a Guiné chegar na semifinal com o time que tem atualmente. E que eu lamento porque poderia ter mostrado mais futebol. Acho que esse é um ponto que dói, né, na seleção de Guiné. Vamos ver se vai ter ponto para se recuperar para as eliminatórias. Lembrando que a Guiné estreou com uma vitória e depois acabou sendo derrotado. Para a seleção de Botsuana. Então, é esse ponto que fica, né? Que a Guiné vai conseguir se reabilitar no seu grupo desse que tem a Argélia como cabeça de chave, né? Como grande força. O grupo da Guiné. A gente conversou sobre isso no nosso podcast, passou muito menor, que é o preparador de hoje, a questão da Botsuana. Se você não escutou, escute. Passando para Mali, acho que de longe é a seleção mais decepcionante. A gente está falando aqui nessa quarta de final, pelo futebol que tem, pelo elenco que tem, por tudo que mostrou, né, na competição, que tem mostrado nas últimas temporadas. Já tem uma coisa que Mali mostra nas temporadas, e até a gente chegou até a pontuar isso no último podcast, foi a questão
de chegar no hora H e fraquejar. Acho que é um ponto que a gente tem que observar com atenção, né, que é realmente triste, porque a gente espera muito dessa geração de Mali, é uma geração que, vamos dizer assim, nos coloca com muita ânsia, né, de ver se lá na frente, de conquistando títulos. Eu mesmo botei Mali como um grande candidato a título, porque tem um time para ir chegar na Copa do Mundo, que é o que a gente está esperando de Mali desde a última eliminatória. Na última eliminatória não foi diferente para quem não acompanhou. Mali chegou até o confronto decisivo contra a Tunísia e acabou sendo eliminado num gol contra, bizarro, ridículo, que foi o único gol que Mali sofreu em toda a eliminatória. Mali não tomou gol, tomou só um gol contra, que eliminou as águias da Copa do Mundo do Catar. E agora não acontece uma coisa muito diferente, né? Tem o jogo na mão contra a Costa do Marfim, tem um pênalti, perde pênalti com o jogador a mais, não consegue achar espaço, não consegue ter muita força defensiva, consegue um golaço do Nenê, que ele deixa destacar isso, um belo gol, um baita de fora da área, o Nenê que joga no Salzburg, mas aí no finalzinho ali acaba permitindo a pressão da seleção da Costa do Marfim, mesmo com um jogador a mais, talvez poderia estar no contra-ataque. E detalhe importante que o Mali não chamou a Costa do Marfim nesse jogo, né? Porque o treinador de Mali ali, o nosso glorioso Eric Kelly, ele vai fazer a alteração na hora, um minuto antes do gol da Costa do Marfim, né? Que ele muda ali as peças. Então, não é que ele estava recuado, que ele estava segurando o jogo, não. A Costa do Marfim, no desespero, conseguiu, no desespero, fazer um gol, né? E foi um gol de bate ainda, um ponto individual, né? Então, tem esse ponto de observação. Mas na prorrogação também não conseguiu mostrar muita coisa e acabou tomando um gol ali no último lance, daqueles ridículos bizarros que o futebol promete, um golaço de letra. E o treinador, né, o Eric Kelly, acabou até indo às lágrimas, porque é muito pesado, cara. Mali tem jogo para passar, Mali tinha time para passar, mas é alguma coisa ali que pesa. Não dá para saber se isso vai acabar quando ganhar a maçã, se isso vai acabar quando vai ficar para uma Copa do Mundo, enfim, né? Que a gente está ali na guarda. Enfim, não sabemos quando será que Mali vai conseguir superar esse trauma. Isso para mim foi basicamente um trauma. O Mali tentou contra a Costa do Marfim. Foi basicamente mais um mundo chegando no Mali, chegando com força, chegando com oportunidade, com a vaga na mão, deixando tudo escapar. E deixando escapar ainda também psicológico, até mesmo o Adama Traoré, que é um cara que põe um pouco de confiança perdendo pênalti. É muito fator num jogo só, né? Então, talvez o fator que mais deixa intrigado é o Mali jogou melhor. Né? Só brigar com a Francisco, jogou, tava com a menos, etc. Não, o Mali jogou para ganhar. O Mali poderia ter feito mais gols. O Mali foi superior o jogo todo. E isso eu não estou falando que depois que fez o gol para jogar, não é isso. Que tinha bola para conseguir mais coisa na competição. Tinha bola para chegar no confronto agora igual contra o Congo, que já estava definido, e passar e talvez pegar uma Nigéria na final. Tinha bola para isso, né? Tinha bola para brigar pelo título. Acho que isso que mais decepciona. Assim como o Mali tinha bola para chegar numa Copa do Mundo enfrentando a Tunísia. Acontece, acho que o futebol tem dessas, fica esse pensamento, né? O Marcos trouxe isso no nosso podcast, ele também estava meio desconfiado, porque o Mali sempre dá um jeito de entregar. Simplesmente foi o que aconteceu agora. O Mali fica pelo caminho, acho que pelo lamento de muita gente, do Fernando Filho, inclusive, um abraço para ele, porque é grande fã do Mali. É uma seleção que não pode perder a força, né? É uma seleção que, igual, por exemplo, eu citei isso algumas vezes, né? Que o grande jogador da seleção de Mali não se destacou nessa Copa, né? Nessa Copa Africana de Nações, o Bissouma. Ele foi um cara que foi pro banco, né? Talvez era o nome que a gente mais esperava que fosse aparecer, que fosse dar conta do recado, ele ficou no banco. Então, Mali tem força. A gente sabe disso, a gente confia nisso, não é de hoje. Né? Não é de hoje que a gente confia em Mali. Resta saber quando que essa confiança vai passar do time, principalmente, e vai ser gerada em resultado. Acho que esse é o principal ponto. A gente está na guarda, não só em questão de cama, em questão de sentimento da Copa do Mundo, mas nessa cama fica esse peso a mais, porque Mali poderia pegar entre as 4 primeiras da competição e também disputar um título, porque não, né? Tinha futebol potencial para isso, infelizmente, de maneira dramática, a vaga saiu da mão das águias. E para fechar os eliminados, a gente fala de Cabo Verde, que foi também uma seleção que mostrou uma trajetória incrível, né? Um futebol muito bom, acho que também é um dos pontos a se destacar. Cabo Verde tem um time muito bom, uma geração muito boa.
mostrou isso durante os jogos, não passou à toa, não passou em primeiro lugar à toa. Tem um jogador que chama a sociedade, realmente, que foi muito bem nos jogos que atuou, né? Ele contra a seleção da Equatorial, não, a seleção de Mauritânia, que foi a qual o Cabo Verde eliminou na oitava de final, mas ali pesou. Acho que o treinador errou ali, o Bubica, né, ele acabou errando, o nosso Pedro, então, o famoso Bubica, ele acabou errando nas operações, acho que comprometeu muito o jogo, né? O momento que ele tira o Ryan e também ele acaba tirando o Gary Rodrigues, que estava começando a aquecer no jogo, ele acaba comprometendo muito o time, né? Por mais que entrasse jogadores como o Beisebol, o Giovanni Cabral, né, que tem força, né, que tem nome, o Bebeto, que estava no banco também. Eu acho que ele errou, porque ele tinha uma importante, sendo que era um evidente jogo que Cabo Verde ia levar a prorrogação. Ou seja, tudo bem, podia ser por cansaço, mas claramente os dois saíram, sendo por cansaço, saíram bravos, e infelizmente na cobrança de pênalti. Eu não digo que faltou precisão nos jogadores de Cabo Verde. Para mim, a única cobrança mal cobrada foi do Patrick, porque as outras realmente o William foi muito bem. O William foi muito bem na bola. Talvez poderia ter atenção, essa questão do goleiro pular de um lado só, mas para mim, eu não dou demérito ao time de Cabo Verde. Fica esse nó na garganta, porque poderia ter feito ainda mais vitória, né? Podia ter chegado na semifinal, que seria algo histórico, né, para o futebol de Cabo Verde, para esses atletas. E assim como falamos de Angola, fica essa lição, que pode chegar bem nas eliminatórias, porque é um grupo que, com o Camarões, na situação que está, não dando confiança, não passando força para nós confiarmos na seleção dos Leões, isso tem aberto para as outras duas seleções que mostraram muita força nessa Copa Africana das Nações, né? Talvez das seleções que foram eliminadas até aqui, mostraram melhor futebol junto com o Senegal, né? Das que ficaram pelo caminho. E talvez só a Nigéria tenha mostrado mais futebol, acho que avançaram até aqui. Então, acho que o Cabo Verde tem pontos de se aproveitar, tem jogadores que estão surgindo, tem essa questão da diáspora, que acho que vai render ainda mais e mais jogadores aí pelo mundo, né? Já viralizou o caso do Roberto, né, o lateral que nasceu na Irlanda e foi defendido de última hora a seleção da Costa Martins, que é uma história de Cabo Verde, perdão, que é uma história sensacional, né? Eu recebi uma mensagem no LinkedIn, então são histórias sensacionais que acontecem e acho que Cabo Verde ainda pode mostrar muito da gente. A gente tem que lembrar que a maioria da população cabo-verdiana não mora em Cabo Verde, né? Então tem esse ponto aí que pode ser resgatado, né, para os próximos anos, e acredito que Cabo Verde e Tubarões têm esse potencial. Lembrando, Cabo Verde está nesse processo já faz mais de 10 anos. Cabo Verde apareceu na primeira CAN, apareceu indo para a fase final, apareceu com o Platini voando, já passou mais de 10 anos isso. Então acho que Cabo Verde tem esse potencial para seguir no topo. E agora, né, chegando nessa eliminatória, com essa situação que eu passei, com esse grupo, que mostra a visão tanto quanto aberto. Eu estava uma correção que no último jogo eu falei que era o Ryan, que estava naquela sessão, não, era o Júlio Tavares, que jogava junto com o Platini. Ele chegou até a fazer parte da equipe que treinou, né, antes da CAN, mas ele acabou sendo cortado, acabou não indo para a Copa das Nações. O Júlio Tavares também era outro que tinha naquele time. Então, jogadores aí que fizeram história. Então, acredito que os Tubarões têm potencial para a gente ficar de olho, para conseguir vagas importantes, para conseguir crescer na competição sul-africana, mas conseguir essa questão eliminatória, que eu acho que é mais importante, justamente pelo fato de você estar com Camarões totalmente agilizado. Eu não acredito que o cenário de Camarões vai mudar, obviamente, tem a questão que só vai ter uma rodada esse ano, as outras vão ser tudo no ano que vem, e dependendo de onde vai ser a CAN, pode ser tudo depois da CAN, que vai ser decidido, mas acredito que o Tubarões tem essa força aí para fazer esse grupo muito aberto. Acho que vai ser um grupo muito interessante de acompanhar daqui para frente nas eliminatórias africanas. Quando falamos de eliminatórias africanas, a gente entra mais detalhado mesmo. Agora eu falo dos classificados, né? Primeiro falando da Nigéria. Nigéria, que mostrou essa força defensiva muito forte durante toda a competição. É um destaque, sem dúvida alguma, porque talvez a gente viu várias vezes que não era isso que a gente esperava na Nigéria, e o treinador, o José Peseiro, era cobrado. A gente cobrou isso, né? Porque a Nigéria chegou na CAN com 4 jogos com o né, no começo de eliminatórias, Mané Roça, Pagné, de preparação, na partida inaugural, da sua partida inaugural, passou o Equatorial, ou seja, era uma pressão no terceiro. E ele encontrou uma forma de encaixar. Aquele jogo contra a Costa do Marfim, já viu isso, já muito encaixado no espaço que eles fizeram na sua casa.
Contra a Camarões a mesma coisa, esse jogo que a Camarões ficava com a bola, não fazia nada, e também conseguiu parar simplesmente o melhor ataque da competição. Acho que fica os méritos para a Nigéria e fica os méritos para o ataque. Acho que o Movimento faz uma grande Copa das Nações, também é um grande nome dessa equipe. É um cara que está fazendo muito bem, fez uma assistência muito boa e equivale o gol da Nigéria com um carinho muito especial, né, que é um contra-ataque de Almanac, uma arrancada do Musicai no pela esquerda, ele deixa o marcador para trás, um cruzamento rasteiro na área, o Osimhen, a gente já falou isso aqui várias e várias vezes, e saiu o vídeo que eu prometi lá no nosso Instagram, para quem não conseguiu dar uma conferida, no TikTok também. O Osimhen fazendo um trabalho sem bola muito bom nessa Copa Africana das Nações, vem se destacando por isso, e no gol ele faz trabalho de puxar a marcação para si, absolutamente pegar, sozinho, bater e fazer o gol. O terceiro gol dele no mata-mata, né? Todos os gols que a Nigéria fez até aqui no mata-mata com Camarões e também contra a seleção da Angola foram feitos pelo Lucas. Então, é um cara que está se destacando, tem um talento nacional na frente, que é o Osimhen, tem o Moses Simon que está fazendo grandes jogos e também um sistema defensivo muito sólido. Né? Eu já citei anteriormente que considerava a Nigéria favorita ao título e acho que esse jogo contra a Angola se provou ainda mais. Olha, tem que passar da África do Sul, é um duelo complicado, mas é uma seleção que vem forte. Mostrou muita força nesses últimos jogos, nessas últimas partidas, e por isso é uma seleção muito interessante. E talvez seja interessante justamente no contrário. Né? Talvez a gente não esperava estar falando de uma Nigéria forte, definitivamente, a Nigéria que teve problemas no seu gol, né? Teve várias questões com goleiros que não deram certo, goleiros que falharam nessa da Copa do Mundo, muita coisa que acabou dando errado nessa trajetória, nesse ciclo de seleção da nigeriana. E agora a gente vê, vamos dizer assim, uma questão mais sólida, né? Uma questão melhor nesse ponto. Né? A gente está vendo o Nibali fazendo uma ótima Copa das Nações, ele que talvez não fosse o franco favorito a ser o goleiro titular, vem fazendo bons jogos. Então, acredito que o sistema defensivo, que talvez a gente não esperasse que fosse bom para a Nigéria, é o que está sustentando ela e atuar para que precisar. E como precisou, quando precisou, apareceu muito bem nos dois jogos aí de mata-mata da Copa Africana das Nações. Do outro lado, a África do Sul, que realmente é muito legal ver a África do Sul voltando a se destacar. Acho que essa é a grande manchete, como nós somos no jornalismo, né? Ver a África do Sul de novo se destacando, se fortalecendo dentro do futebol africano, né? Voltando a ter repercussão no cenário mundial, porque depois da Copa do Mundo de 2010, a África do Sul sumiu, né? Estamos no cenário africano, estamos no cenário mundial, não voltou mais para a Copa do Mundo, não fez grandes campanhas na CAN mesmo, chegando a CAN em 2013 dentro do seu território. É uma seleção que desapareceu. E com jogadores totalmente na liga local, né? Acho que isso é muito legal. A maioria dos times joga na liga local, a maioria joga no Manuel de Paulo. Então, um ponto muito interessante da gente observar da Europa. Uma seleção que mostra o seu comportamento. Então, vai ser muito curioso que o contra a Nigéria está tudo no comportamento. As duas seleções representam muito comportamento defensivo. Acho que ela querendo ou não, saber que estava enfrentando uma seleção que tinha um ataque muito forte e foi também ter estratégia que passou por Marrocos, né, que foi chute de fora da área. Então, acredito que é uma seleção que tem essa carta na manga, né, como o Coena, que está fazendo bons jogos, mas acredito que pode ter a mais. A gente está muito na esperança de ver aquele futebol do Coena, que a gente até conseguiu um pouco contra Marrocos, talvez contra Cabo Verde faltou um pouco para o jogo mais truncado, e o Minas fazendo história, né? Dependendo do 4 pênaltis, é um negócio surreal, e como eu falei anteriormente, até conversei com algumas pessoas, é mérito total dele, não foi que os caras bateram mal, talvez, como eu falei, o Patrick também foi que bateu mal, os outros ele voou, né? Na terceira cobrança, na cobrança que foi batida pelo Duarte, ele vai muito bem mesmo, a do Bebé também, eu considero que ele vai muito bem, ou seja, ele se destacou na penalidade. Acho que isso é um ponto positivo a se destacar do Williams. Enfim, não ser aquele demérito que a gente coloca, os caras erraram 4 cobranças. Não, o goleiro foi lá e defendeu 4 cobranças. E isso aí traz um muito forte, querendo ou não. Óbvio, a Nigéria é a favorita para esse confronto, mas a África do Sul mostra que tem força. Quem eliminou o Marrocos pode tudo. E o torcedor sul-africano, alô, João Rai, pode sonhar com uma classificação sim. Assim. A África do Sul também foi outra seleção que talvez não esperava que chegasse tão longe, até porque a África do Sul estava num grupo que era considerado o grupo da morte, talvez para muitos, se fosse passar também ia ser com o melhor terceira colocado, mas atrás de Mali e Tunísia, conseguiu ficar na frente da Tunísia, conseguiu ficar na frente da Namíbia, também que fez uma boa campanha,
e conseguiu chegar agora nessa fase semifinal, talvez improvável, mas tá aí mostrando força, tá aí mostrando camisa, tá aí mostrando uma raça, uma definição de jogo muito boa, e consegue também tendo fatores aí importantes como o goleiro Williams, né, que foi o cara que destacou e conseguiu trazer os Bafana até aqui. Então, fica esse ponto positivo, vamos aguardar, vai ser um grande jogo. Esse jogo acontece na quarta-feira, dia 7, às 2 horas da tarde, e está em aberto. E eu acredito, como falei, ele era favorito, mas a África do Sul já mostrou que tem várias peças para conseguir surpreender e passar e avançar para a semifinal de 3. Do outro lado, falamos de Costa do Marfim, né, esse jogo 5 horas da tarde, mesmo dia, entre Costa do Marfim e República Democrática do Congo, talvez duas seleções que não imaginávamos estarem aqui ao longo da competição. E a Costa do Marfim, principalmente. Depois de tudo que aconteceu na primeira fase, passar na maneira que passou, do jeito mais angustiante, sufocante do mundo, e também deixar menor, porque não, né? Porque a goleada simplesmente existiu para a Guiné Equatorial. É um ponto muito colorido da história dos elefantes, com certeza. E uma República Democrática do Congo que a gente alertava que ela tinha força, mas talvez não esperava que chegasse tão longe. Com os elefantes, cara, um indicável do futebol. É raça, coração, é tudo. Talvez não tenha a palavra para explicar, porque, como o Henrique destacou, um jogador a menos, né, um pênalti, tudo pronto para dar errado, sabe? O adversário dominando a partida, muita coisa poderia dar errado naquele jogo para Costa Marfim, né? A partir do momento que o Poço é expulso também, ainda no primeiro tempo, cara, são vários fatores que foram deixados para trás. Não tem muita explicação isso, cara. É futebol. Futebol que faz a Costa Marfim conseguir se classificar, futebol que faz a Costa Marfim tendo que arriscar e conseguindo, né, fazer o gol de empate ali, desse modo loucura, né, dos minutos finais, desse modo vão para cima, bola para frente e vão vendo o que é que dá. O Adingra, entrando muito bem, o Adingra que acabou não conseguindo jogar todos os jogos com lesão, mas agora que ele aparece muito bem, faz uma grande jogada para fazer o gol de empate, a bola acaba sobrando para ele, depois o Jack T com um tempo de oportunidade incrível para fazer um gol de letra, e a Costa Marfim na história já, independente do que acontecer, e nesse jogo tem a condição a mais, que chega como favorita. Talvez contra a Mali não chegava, a gente até debateu isso, né? O jogo mais igual, mas eu achava que Mali era favorito. E foi o que se comprovou no campo. O Mali jogou mais, jogou para passar. Contra o Senegal nem se fala. Agora chega contra o Congo com esse peso de, chegou agora com o adversário em teoria mais fraco, assim que você passar. Né? Então, vai ter esse peso, mas tem todo o peso da força dessa campanha dos elefantes até aqui, que não pode ser deixado de lado. Né? O peso de, a gente está conseguindo passar. O Haller está entrando muito bem nas partidas, como era esperado, mas não pode jogar todos os minutos. Porém, vem sendo uma seleção assim que está se destacando na hora certa, né? Conseguiu essa vaga, sabe? Porque um comentário importante é que às vezes a gente vê o pessoal falando, a população já tinha largado a seleção. Mentira. Quem viu a festa que foi quando o Marrocos e a Islândia, na ocasião que classificou a Costa do Marfim, né, que é a última rodada, e os caras estavam muito felizes, os caras estavam empolgados, os caras estavam acreditando que podia dar certo, e deu certo. Então eu acredito que os marroquinos estão com essa esperança cada vez mais acesa, porque está sendo uma loideira, uma bagunça, tudo que a Costa do Marfim tem protagonizado pra gente até aqui nessa campo, e não dá para duvidar de trabalhamento. Porém, do outro lado, a gente tem uma seleção que, como até pontuei, basicamente fez todos os jogos muito bem, foi superior em todos os seus jogos, e é muito injusto se fosse eliminado, se fosse possibilidade de vencer, a gente teria como passar, né? Mas conseguiu aí uma classificação com a vitória que era que o Congo merecia. A gente já falou isso desde os jogos contra a Zâmbia, contra o Marrocos, que acabou sendo com empate, o Congo merecia uma vitória, talvez contra a Tanzânia não, contra o Egito foi um jogo tentado, mas o jogo contra a Guiné, o Congo jogou para vencer, e mais uma vez o Issa aparece muito bem. O Issa, já falei para mim, está entre os 3 melhores jogadores dessa camp. Talvez o Issa não tenha sido bem observado, não tenha sido monitorado, mas quem acompanhou os jogos da República Democrática do Congo, que foram igual mais com o último podcast, meio chato, meio mole, já os jogos do Grupo F, viu a força que está demonstrando as partidas e sabe do que eu estou falando. Então, é um nome, ele está carregando essa força para si, está carregando muito bem, e tem outros nomes que vão aparecendo, né? O Silas, por exemplo, um cara que sai do banco e está jogando muito bem. Nós temos também o Elias, que foi o cara que fez o gol contra o Egito, o Bakambu também, que é outro cara nessa questão até de transferência, que a gente saber como ia chegar, também está chegando muito bem. Então, é uma seleção que mostra, vamos dizer assim, uma força muito bem, pode bater a Costa do Marfim, né?
mostra muito bem isso. Então, dá para ficar de olho no Leopardo, tem futebol para isso, tem mostrado futebol para isso, e tem conseguido uma vitória. Uma vitória convincente, 3-1, como falei, com muito merecimento. Óbvio, teve um golaço de falta espírita do Massapu ali no final do jogo para pregar o caixão, mas a partida foi do Congo, né? O placar não é enganoso, vamos dizer assim, né? Pode até 3-1 de grada, mas enfim, é uma seleção que chega com suas forças. Então, eu ficaria de olho no empate dessa partida, acho que é um nome que pode ser decisivo para os Leopardos. Também tem nós temos Lemba na defesa, óbvio, ele fez o pênalti contra o Guiné, mas é um cara que também está muito bem, né? Ele todas aquelas polêmicas lá contra a Marrocos. Mas é uma seleção sem encaixe, acho que é a principal, né? A seleção da República Democrática do Congo mostra um encaixe muito forte nessa cama, né? O Sebastião Desabré, que é o treinador, vem fazendo um ótimo trabalho, aquilo que ninguém esperava, que ninguém já falava do Congo, né? O Congo é uma força, o futebol no Congo é uma paixão. Quando se classificou ano passado para ter mais de 70 mil pessoas no estádio, a gente está acompanhando também o Congo nas eliminatórias, está tentando ali degradear, vai ser legal, né? Uma batalha um pouco complicada, mas que pode chegar ali como uma segunda colocação para a repescagem. Então, acredito que é uma sessão de emergente, não é uma surpresa estar no semifinal, mas mostra a força. E vai ser um duelo muito interessante aí nessa quarta-feira, às 5 horas da tarde, de Costa do Marfim e República Democrática do Congo. Tá certo? E agora é o momento da gente botar ele para falar. Márcio Carvalho não pôde participar da gravação aqui com a gente, mas ele é um cara que gosta de palpitar, a gente já falou isso no último podcast. Ele vai participar aqui com os seus palpites. Fala, Marcos. Fala, galera. Marcos Carvalho passando aqui para deixar os meus palpites. Não pude participar do episódio inteiro, mas eu me comprometi a mandar os meus palpites para as semifinais. Bom, Nigéria e África do Sul é um jogo complicadíssimo de parte a parte. A África do Sul já mostrou, né, que é um time muito traiçoeiro, que sabe se adaptar muito bem ao que as partidas apresentam. A gente falava aqui, né, de África do Sul e Cabo Verde, de como isso poderia ser preponderante para uma passagem de fase da África do Sul, e passou, né? Acho que dos meus palpites eu só errei um, hein? Dos meus últimos palpites aqui, eu só errei um. Então, né, podem seguir a dica do pai aí que o negócio tá bom. Mas enfim, Nigéria e África do Sul, eu ainda acho que a Nigéria encontrou uma estabilidade maior, né, entre os talentos que tem no elenco, e é um elenco muito talentoso, e a estabilidade, né, de gerenciar esses talentos e conseguir não tomar gols, né? A Nigéria é muito sólida, né, principalmente defensivamente nesse torneio. Eu acho que isso tem sido diferencial das Super Águias, né? E a África do Sul é um time muito traiçoeiro, mas eu vejo que esse potencial defensivo da Nigéria pode fazer diferença. Então, na semifinal, eu vou de Nigéria, tá bom? Nessa semifinal. E na outra semifinal, Costa do Marfim e República Democrática do Congo, a gente falava que, né, o palpite para as quartas, eu coloquei que Guiné passava, né, contra a República Democrática do Congo, mas a RDC deu um show para cima de Guiné, né, enquanto a Costa do Marfim eu também esperava que passasse de Mali, muito por um fator de que Mali seria teoricamente pipoqueiro. Acho que, né, a gente falou sobre isso. E eu acho que a Costa do Marfim já criou uma mística muito absurda, ganhou força, né, principalmente diante da sua torcida. É um time talentoso, sim, que tem bons jogadores e que é muito difícil de você derrubar, mesmo saindo atrás do placar, consegue tirar os resultados da cartola. Eu acho que a República Democrática do Congo fez uma excelente CAN até aqui. É um time que tem, né, assim, eu não acho que vai ser um banho de bola na Costa do Marfim. Acho que vai ser um jogo muito duro, muito difícil, porque a República Democrática do Congo mostrou de fato que tem capacidade, por exemplo, até de buscar uma vaga em 2026.
mas eu acho que a Costa do Marfim passa também, né? Vamos ter uma reedição aí do confronto da fase de grupos na final entre Nigéria e Costa do Marfim. Acho que a Costa do Marfim, mesmo com todas as dificuldades, não ter ganho, né, nenhum jogo nos 90 minutos na CAN, mostra que tem capacidade de chegar nessa final. Acho que o clima, inclusive, no país virou a favor da Costa do Marfim. Então, acho que a Costa do Marfim chega até as finais, tá? E aí, então, final, Nigéria e Costa do Marfim. Terceiro lugar, África do Sul e República Democrática do Congo. E acho que vai ser uma disputa de terceiro lugar bem interessante também, para a gente olhar, observar mais para frente. Mas tá aí, são esses os palpites. Até uma próxima, pessoal. Abraço aí para toda a audiência do Ponte Verde, para o Gabriel e a todo mundo que nos escuta nesse momento. Um abraço, grande Marcos, mais uma vez participando. Pegando alguns comentários aqui, ele falou, a Nigéria tomou gol na partida inaugural contra a Guiné Equatorial. Vários, a pessoa está voando realmente. E também a Costa do Marfim, né, depois da Argentina no seu país, realmente, a chegada no seu país, não perdeu mais e também não venceu, né? Passou os 2 jogos na prorrogação e nos pênaltis. Então, eu vou com o Marcos. Eu acho que a Nigéria mostra uma força, que está muito bem, é uma seleção que tem um sistema muito arredondado, né? A gente já falou várias vezes que como o Hugo Bross está fazendo um grande trabalho, esse jogo do Marrocos foi evidente, né? A maneira como ele para Marrocos. E talvez ele possa ter essa carta na manga para parar a Nigéria. Mas acredito que a Nigéria está muito bem estruturada, né? Então ele está fazendo um bom trabalho. Eu vou na Nigéria. E posso mais assim, em representando o Terceiro Congo, apesar de ter um fã de Catarina do Estado. Então ele está fazendo essa coisa aqui também. E tudo que a representação do Terceiro Congo mostrou até aqui, eu vou na Costa do Marfim com essa mística. Acho que a força do momento é muito grande dos elefantes e acredito que a classificação está muito próxima. Uma final, uma reedição do jogo da segunda rodada. Nem a época, pelo tudo que aconteceu com os elefantes, também a época da Nigéria, né? Por tudo que a Nigéria passou aí nessa caminhada para virar a CAN. E aí teremos a final, reeditando com os campeões de 2013 e 2015, né? A Nigéria ganhou em 2013, já sabe tudo. Próximo da ganha em 2015. Mas isso é papo para daqui a pouco, né? Para daqui a quinta-feira. Então, depois retomar as gravações aqui do nosso podcast, ó, você também pode conferir no Minuto da CAN, na quarta-feira, como foram as finais, quem se acertou, quem enterrou nosso palpite. E estaremos aqui para analisar essa reta final, essa decisão que se aproxima de Copa do Brasil, tá certo? Não esqueça de a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @pontoverde_online. Também siga-nos no Spotify e no YouTube. Deixe seu like, seu comentário, sua avaliação, participe da interação que tem aqui embaixo. E também temos uma função positiva coletivo na Apoia. apoia.se/10 que ajuda a gente se manter a se estruturar cada vez mais. Espero vocês depois das semifinais, né? Na quinta-feira a gente volta aqui. Tem o link da CAN, na quarta, como já disse, e na quinta-feira a gente volta para falar tudo que rolou nas semifinais, para fazer a nossa análise de nossa pré-final muito especial, porque agora é hora do bicho pegar. Muito bem, os caminhos da CAN e da Copa do Mundo passam por aqui. Até o próximo.